Oi, eu sou o Julima, artista do corpo e comunicador, e essa é a videoaula Comunicação em Crise, realizada pelo PROAC Expresso e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Roda a vinheta. A minha proposta aqui, nesse breve percurso da videoaula, vai ser reunir e apresentar para vocês uma série de pensadores, sociólogos e filósofos que vão ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre a questão da era da hipercomunicação e da hiperinformação e todos os problemas, todas as crises de comunicação que vêm sendo geradas nesse nosso tempo. Como, por exemplo, o grande aumento na produção das fake news, das falsas informações que nós vimos acontecer nos últimos tempos, e também as falsas promessas que estão por trás das ideias de conexão ilimitada ou ainda de aproximação que a internet vem nos vendendo. Como nós sabemos, a internet vem causando uma série de transformações na velocidade e alterando também o tempo de processamento das informações com as quais nós entramos em contato todos os dias. Cada vez mais nós recebemos mais notícias, mais informações, mais vídeos engraçados e uma série de estímulos que vem causando um excesso de informações no nosso cérebro, um excesso de processos sinápticos, para a gente ter que administrar, e isso vem gerando uma série de cansaços e exaustões no nosso corpo, mas esse é um assunto que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Esse excesso de informações e esse cansaço vem gerando na nossa sociedade uma infinidade de doenças, como é o caso, por exemplo, da depressão, que aumenta a cada ano que passa, e uma constante sensação de impotência, porque a ideia para o sistema capitalista global é que a gente esteja mesmo sempre insatisfeitos, sempre precisando de mais para poder consumir mais. Então, se você tem interesse nesses assuntos, eu gostaria de te convidar para me acompanhar aqui nas redes sociais, no meu Instagram e no meu canal do YouTube, onde eu vou continuar trazendo alguns assuntos e reflexões para a gente pensar juntos, para a gente desenvolver e elaborar um pouco mais o nosso pensamento crítico e tentar construir juntos algum conhecimento. Antes da gente seguir falando sobre comunicação, eu gostaria de sugerir que a gente voltasse atrás para falar um pouquinho sobre as Big Techs, que, para quem não sabe, são as grandes empresas que regulam os nossos dados, nossas informações que estão disponíveis na internet. E para isso eu gostaria de convidar o pesquisador bielorrusso, que é o Evgeny Morozov. O Morozov tem esse livro aqui chamado Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, onde ele vai fazer uma análise sobre como esses dispositivos tecnológicos e aplicativos vêm interferindo não somente nos nossos corpos, mas também na nossa sociedade, no sistema político que a gente vive, colocando em risco a nossa democracia global, uma vez que essas empresas são as detentoras dos maiores lucros do nosso sistema capitalista global. E aí o Morozov vai dizer o seguinte: o modelo de negócios da Big Tech funciona de tal maneira que deixa de ser relevante se as mensagens disseminadas são verdadeiras ou falsas. Tudo o que importa é se elas viralizam, ou seja, se geram números recorde de cliques e curtidas, uma vez que é pela análise de nossos cliques e curtidas que essas empresas produzem os seus enormes lucros. E ele ainda complementa dizendo o seguinte: sob a ótica das plataformas digitais, as fake news são apenas as notícias mais lucrativas. O que o Morozov chama a nossa atenção para pensar é que nesse sistema produzido pela internet, não importa se a informação é verdadeira ou falsa, importa a quantidade de engajamento que ela vai ter. E como nós sabemos, as mensagens falsas ou as fake news que são produzidas com a intenção de gerar ódio e revolta na sociedade, elas tendem a ser informações que geram mais engajamentos, mais compartilhamentos. Por isso, elas acabam sendo as informações mais lucrativas da internet. Essa ideia de democratização da informação que a internet trouxe, onde todas as pessoas puderam abrir suas contas e expressar suas opiniões e compartilhar os seus conteúdos, vem gerando também um problema na nossa sociedade, porque nós deixamos de exigir que as pessoas tivessem informação, habilidade ou capacidade para falar sobre determinados assuntos. Então a gente recebe uma enxurrada de dicas de dieta, de dicas de treino, de dicas de beleza, de dicas de uma infinidade de coisas que não necessariamente essas pessoas estão habilitadas para falar. Com isso ele também chama a nossa atenção para a gente observar a diferença entre esses dois conceitos que são informação e opinião, tendo em vista que a informação está baseada em informações históricas, teóricas, técnicas,
geográficas, enfim, sobre dados que estão registrados na história, que podem ser revisitados, que podem ser questionados, mas a partir de uma produção de conhecimento que já foi feita. Diferente da opinião, que está relacionada às experiências pessoais, às crenças, à fé de cada pessoa. O que vem acontecendo no nosso tempo é que muitas pessoas vêm querendo combater e confrontar as informações, o conhecimento, com base em opiniões. E é por isso que a gente vem enfrentando tanta dificuldade de se comunicar e tanto dissenso, porque não é possível combater o conhecimento com uma opinião pessoal. E é importante que a gente aprenda a diferenciar esses dois conceitos para não cair nessa armadilha. Só a título de informação, agora em fevereiro aconteceu em Paris, na França, o primeiro congresso global da Unesco sobre as Big Techs, visando justamente ampliar a legislação que pretende regulamentar o uso dos dados e também a produção das fake news. Tem um texto que eu acho muito importante para apoiar nossas discussões aqui, que é o texto Corpo Apps, do dispositivo ao aplicativo, que vocês jogando assim no Google podem encontrar facilmente na página da professora e pesquisadora Helena Cates, que, enfim, tem uma infinidade de textos sobre corpo, tecnologia, cognição, e nesse texto especificamente, a professora Helena ajuda a gente a reconhecer como esse hábito de definir tudo com a ponta dos dedos e de escolher as coisas no nosso tempo, de acordo com o nosso gosto, sempre com as nossas opiniões, esse treinamento vem fazendo de nós, cada vez mais, sujeitos ensimesmados, mimados, que só olham para o próprio umbigo e que são auto-autorizados, ou seja, a partir desse treinamento a gente está desenvolvendo uma certa dificuldade em lidar com situações onde nós não detemos o controle das coisas. Nós estamos nos reunindo cada vez mais com informações que nós já conhecemos, nós já compactuamos e nós tendemos a nos aproximar de pessoas que pensam como nós. E isso vem formando aquilo que a gente conhece como as bolhas, como os guetos, né, e grupos que não dialogam entre si e vão ficando cada vez mais impenetráveis a outros tipos de informações. Pensar na produção dessas bolhas e desses guetos chama nossa atenção para pensar também sobre a produção de certas verdades absolutas que acontece dentro desses grupos que se fecham para outras informações, para outros tipos de conhecimento e acabam instituindo para si verdades que são absolutas e que não podem ser contestadas e que, o que é pior, anulam a existência de outras verdades possíveis. Como é o caso, por exemplo, de algumas religiões mais extremistas que negam outras formas de organização religiosa, outras formas de rituais, outras formas de manifestação espiritual e tendem a atacar com violência, com intolerância, pessoas que pensem diferente. Não é muito raro a gente ver aqui no Brasil ataques a terreiros de Umbanda, centros de Candomblé, justamente baseadas nesse tipo de pensamento, nesse ódio e nessa intolerância que não permite outras formas de organização. Quando o processo de colonização chega aqui no Brasil com os europeus, em aproximadamente 1500, eles trazem uma noção, um entendimento de mundo que é uma religião monoteísta, que acredita em um único Deus, que nesse caso é o Pai Todo-Poderoso e que é um homem, né? Numa religião que não deixou muito espaço para as manifestações das divindades femininas, por exemplo. Mas quando essa religião chega aqui, o que eles encontram são outras formas muito distintas de se organizar e de operar suas espiritualidades que são politeístas, ou seja, cultuavam os elementos da natureza. Os deuses estão incutidos no sol, na lua, no vento, na água. Portanto, são religiões politeístas que foram tidas pelos colonizadores como práticas pagãs. Por isso foram negadas e foram massacradas e foram praticamente extintas. Não foram extintas porque, graças à resistência desses povos, muitas informações e muitos modos de organização ainda se mantêm, mas a perseguição contra esses modos de existência ainda existe. Para ajudar a gente a pensar nessa questão, eu chamo aqui o Ailton Krenak, que é um historiador, pesquisador, filósofo indígena, que vem com uma série de livros muito importantes, uma série de leituras que eu recomendo a todas. O Ailton Krenak, ele nos lembra que é muito importante que a gente aprenda a conviver com diferentes mitologias, né? Não é porque uma pessoa cresceu escutando as narrativas e as mitologias do cristianismo, da criação do mundo em 7 dias, Adão, Eva e a serpente, que ela não pode lidar com outras narrativas e com outras mitologias.
Dentro dos povos indígenas, por exemplo, os povos Guarani têm uma visão, têm uma mitologia sobre a criação do mundo que não é a mesma dos Yanomami, que não é a mesma dos Krenak e assim por diante. Ou seja, é possível que a gente aprenda com outras culturas, com outras visões de mundo, que elas podem conviver, que uma mitologia ela não precisa necessariamente anular a outra. Uma sociedade que aprenda a conviver com diferentes mitologias e narrativas, ela só tende a ganhar com isso. Só tende a ser uma sociedade de mente mais aberta e que aproveita essas diferenças para aprender com elas. Tem uma máxima que a gente está muito habituado a escutar aqui no Brasil, que é a ideia de que futebol, religião e política não se discute. Eu queria começar fazendo um acordo com vocês que estão assistindo esse vídeo agora, que a gente parasse imediatamente de reproduzir essa afirmação, porque ela vem gerando uma série de violências e intolerâncias na nossa sociedade que a gente precisa olhar com mais atenção. Não é raro a gente ter notícia de que um grupo de torcedores saiu de um jogo de futebol e entrou em conflito e se espancou com um desejo de extinção do seu concorrente, do seu adversário. Também relatos de intolerância religiosa, como a gente viu recentemente acontecer em Minas Gerais, uma mãe que perdeu a guarda da filha de 14 anos porque levou a sua filha no seu terreiro de Umbanda, onde ela frequentava, como se esse ambiente pudesse gerar algum tipo de risco, algum tipo de dano à vida dessa pessoa. E todo mundo que já frequentou um terreiro de Umbanda ou de Candomblé na vida sabe a dimensão do sagrado que está posta nesse lugar, sabe o nível de proteção, o nível de cuidado, de amorosidade que está ali dentro desse ambiente. Então uma sociedade que criminaliza uma prática religiosa tende a ser uma sociedade adoecida, né, que não reconhece os valores nessas diferentes manifestações. A gente poderia dar uma infinidade de outros exemplos, mas eu escolhi falar sobre a intolerância que opera dentro das famílias, quando um filho ou uma filha adolescente deixa de cumprir com as expectativas dos pais e começa a gerar dentro de casa uma série de conflitos e de guerras. E esses pais, por não estarem preparados para lidar com as diferenças que os filhos apresentam, eles preferem botar os filhos para fora de casa. É muito comum, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que em algum momento da vida foi expulso de casa porque era gay, porque era lésbica, ou travesti, ou transexual. E esse tipo de intolerância é muito recorrente, porque são famílias que privilegiam uma palavra de um suposto Deus, que está escrita num livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, a gente nem tem certeza por quem mesmo foi escrito, em detrimento da relação com sua própria continuidade genética, né? São pais que negam seus próprios filhos em detrimento da palavra de um suposto Deus. Então, muito provavelmente, no meu entendimento, e aqui sim, na minha opinião, uma família que é capaz de romper os vínculos com seus próprios entes, no caso de um pai com seu próprio filho, está muito distante, ao meu ver, de uma relação com a espiritualidade, de uma relação com a divindade, porque, independente da religião, a gente sabe que é do instinto, da natureza do ser humano permanecer unido, permanecer atado aos seus vínculos familiares. Por fim, nossa ideia aqui é lembrar que futebol, religião e política são assuntos que nós devemos debater, sim, independente de concordarmos ou não, porque se a gente discorda sobre determinados aspectos, a gente pode usar disso estrategicamente para aprender com isso. Ao invés de eu querer rivalizar com o time, eu posso aprender com as estratégias que aquele time tem, o que aquele zagueiro tem de diferente daquele, por que aquele goleiro é melhor do que aquele outro. A gente tende só a amadurecer e a nos tornar pessoas melhores quando a gente aprende a trocar com essas informações. A mesma coisa no caso das religiões, né? Como a gente tende a aprender e ampliar o nosso olhar se a gente se dedicar a escutar e observar como outros grupos organizam seus rituais, como outros grupos louvam seus deuses, sem julgar e sem condenar isso. Então fica aqui um chamado para que a gente não tenha mais esse tabu, não replique mais essa informação e que a gente aprenda a discutir e conversar sobre futebol, religião e sobre política. Para a gente falar sobre processos de comunicação, é importante falar também sobre processos de colonização, porque é a partir desse movimento, da chegada dos portugueses e europeus até aqui, que começam a ser construídas as instituições, as escolas, as faculdades, que vão modelar o nosso modo de pensar e de se comunicar.
E como nós sabemos, o processo de colonização não foi esse processo amigável e romantizado como nós aprendemos nos livros de escola, em que os portugueses chegaram e trocaram presentes e se harmonizaram com os povos indígenas e construíram juntos o que eles queriam construir. A gente sabe que o que aconteceu, na verdade, foi o extremo oposto. Foi um processo de extrema violência, dominação e massacre desses povos que habitavam aqui. Porque para instituir esses valores que eles acreditavam serem verdades absolutas, eles precisavam primeiro deslegitimar e apagar todas as informações, todas as culturas que já existiam aqui. Então esse processo da colonização, ele foi um processo baseado em muita violência, sobretudo na expropriação dessas terras indígenas, porque eles chegam, massacram, praticamente extinguem os povos originários que viviam aqui, para então se apropriar dessas terras e redistribuir para os seus. No caso, os portugueses que estavam vindo de Portugal para civilizar, né, e construir a civilização do Brasil conforme eles visavam, né, com todos os valores eurocêntricos. O que acontece é que algumas famílias que vieram depois disso, como é o caso da minha, que vem na imigração italiana, muito provavelmente fugidos das guerras do século XX, e chegam aqui e não tem nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de direito, o que eles têm são apenas trabalhos garantidos. E para essas famílias que chegam para trabalhar na lavoura, para trabalhar na terra, também foi um processo muito árduo e muito dolorido, porque nenhum membro da família poderia ficar de fora do trabalho braçal, né? A minha avó conta que ela tinha 9 anos de idade e ela já ia para a lavoura. Enfim, uma série de histórias como essas que nós estamos habituados a ouvir, mas que também gerou uma encrenca muito grande na nossa cultura, que foi a ideia de meritocracia. Porque muitas pessoas e famílias que chegaram aqui sem nada e construíram as suas pequenas propriedades, ou compraram uma casinha, ou compraram um carro, com base em muito esforço e muito suor, essas pessoas, elas acreditam que as exigências pelos direitos básicos que nós estamos lutando hoje em dia, elas não são legítimas. Por quê? Se a minha família construiu com tanto suor e tanta labuta a nossa pequena propriedade, por que outras pessoas também não podem conseguir? Só que ao pensar dessa maneira, a gente não leva em consideração que muitas famílias não têm sequer acesso e direito à informação, direito ao emprego, direito à educação, o que faz com que essas famílias sejam colocadas no lugar de muita desvantagem em relação às outras. Por isso o pensamento meritocrático ele é tão problemático, porque ele visa fazer a manutenção da precariedade. Vale lembrar também que esse pensamento meritocrático ele está calcado em 3 valores que costumam ser muito repetidos também por essas pessoas, que são a ideia de Deus, propriedade e família. Quando se fala em Deus dentro desse pensamento, não está se incluindo outras formas de divindades e outras espiritualidades. Aqui a gente está falando do Deus cristão. Quando se fala em família, está se falando apenas das famílias brancas, de classe média alta e heteronormativas. Essa ideia de família aqui não inclui as famílias pretas, pobres, periféricas, indígenas, LGBTQIA+, portanto é uma ideia excludente de família. Assim como a ideia de propriedade diz respeito às grandes propriedades, aos grandes fazendeiros que possuem milhares de alqueires, muitas vezes em terras improdutivas. Portanto, a sua pequena propriedade familiar, a sua casinha, a sua chacrinha, o seu carrinho não estão em risco quando a gente fala sobre reforma agrária. É muito importante a gente falar sobre reforma agrária no Brasil, porque esse é o único caminho que a gente tem hoje para se aproximar de uma ideia de reparação histórica, devolvendo para os povos nativos e originários as terras que lhes foram roubadas e usurpadas. Sem a reforma agrária, vai ser muito difícil a gente conseguir reaver essa justiça, que é uma dívida de todos nós para com esses povos originários que foram fortemente prejudicados pelo processo de colonização. Aqui eu gostaria de trazer 2 pensadores para a gente refletir juntos, e o primeiro deles é o Boaventura de Sousa Santos, que é um sociólogo português com quem eu tive a sorte e o privilégio de estudar durante o meu intercâmbio na Universidade de Coimbra. E o Boaventura ele tem esse livro chamado O Fim do Império Cognitivo, a afirmação das epistemologias do Sul, onde ele defende que o império cognitivo
produzido pelo pensamento europeu vem perdendo força à medida que a gente vem dando mais espaço para a produção de conhecimento que é gerada aqui, no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Por isso, então, que ele fala da afirmação das epistemologias do sul, para que a gente abra cada vez mais a nossa atenção, a nossa percepção e o nosso interesse para o pensamento que é produzido aqui. E com isso, ele sugere a ideia de descolonização, que seria a necessidade da gente passar a operar a partir de uma lógica inversa à lógica do colonizador, que ele chama de uma lógica extrativista. Ou seja, o colonizador, quando ele chega, ele não está interessado em trocar com o ambiente, em nutrir aquele ambiente, ele só está interessado em extrair. Por isso, uma lógica extrativista. Aí a gente tem milhares de exemplos, como as minerações, os desmatamentos, a extração do petróleo. Então, o que o Boaventura sugere, para que a gente possa operar na descolonização, é que a gente comece a implementar lógicas não extrativistas, lógicas de colaboração, lógicas de cooperação e trocas mútuas, né? Ou seja, se eu vou me utilizar de uma terra para plantar e para gerar ali o meu próprio alimento, eu devo seguir nutrindo, adubando e plantando as próximas sementes para que essa terra continue dando frutos e para que ela não sirva uma única vez. Do outro lado, a gente tem uma proposta radicalmente diferente, sugerida pelo Antônio Bispo dos Santos, que é mais conhecido como Nego Bispo, que é um ativista, historiador, quilombola muito importante aqui no Brasil, que tem um livro chamado Colonização, Quilombos, Modos e Significações, porque ele sugere o conceito de contra-colonização, defendendo que esses grupos quilombolas e esses grupos que resistiram às invasões e às dominações dos colonizadores, eles conseguiram conservar determinados saberes, determinadas práticas religiosas, espirituais, culturais, a partir dessa operação contra-colonial, que negava, né, que resistiu muito, com muita luta, com guerras muito sangrentas, para que essa dominação não penetrasse esses coletivos. E vale a pena ler o Nego Bispo porque ele conta muitos relatos históricos e episódios muito fundamentais da nossa história para a gente entender um pouco mais sobre a ideia da contracolonização. E eu quis trazer esses dois conceitos para a gente pensar, descolonização, contra-colonização, só para a gente entender como esse assunto já tem muita produção de conhecimento, já tem muita atenção voltada para ele, para que a gente possa também abrir os nossos ouvidos para essas discussões e seguir acompanhando, né, como essa conversa vem avançando e se transformando com o tempo. Antes da gente seguir falando sobre comunicação, eu vou propor que a gente se aprofunde um pouquinho mais na história da colonização para entender como alguns processos geraram rupturas muito drásticas na nossa sociedade, como foi, por exemplo, o caso da assinatura da Lei Áurea. E aí eu gostaria de abrir um parênteses só para resgatar a nossa indignação e a nossa inconformidade com essa ideia, porque está muito naturalizada essa discussão da Lei Áurea como um momento que a liberdade foi devolvida aos povos negros. E a gente deveria lidar com esse assunto com um pouco mais de revolta, lembrando que essa liberdade dessas pessoas ela foi usurpada, ela foi roubada violentamente, foram pessoas roubadas e sequestradas das suas terras, das suas famílias, que foram colocadas aqui nessa situação e de repente, a partir de muita pressão, de muita resistência, muita guerra no mundo todo, essas pessoas precisam recuar e retirar essa lógica escravagista, mas eles gostariam que isso tivesse um cunho heróico. E aí eles desenham esse formato em que a princesa assina uma carta garantindo a liberdade dessas pessoas. Vamos só resgatar essa memória e essa indignação e seguir com as nossas reflexões. Então é importante a gente lembrar que essa separação nesse momento da assinatura da Lei Áurea, dividiu a sociedade em dois lados, porque os povos negros que foram libertos, entre aspas, eles não tiveram nenhum direito garantido, nem um pedaço de terra, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de remuneração, nem sequer sementes para eles plantarem, eles receberam. Eles foram simplesmente excluídos, marginalizados, lançados para as periferias, para os morros, para os guetos das cidades. E essa separação a gente pode enxergar hoje em qualquer lugar, em qualquer cidade do Brasil que a gente vá, com a quantidade de pessoas que ainda estão vivendo em situações de rua, em sua maioria pretas, pobres, periféricas.
Além dessa série de injustiças e faltas de oportunidades e diferenças que foram geradas na sociedade, uma série de outros valores também vem junto com esse pensamento colonial. Num país como o Brasil, que foi pensado para ser um país subalterno, que responderia às necessidades dos seus países dominadores, não é bem-vindo que a gente estude, que a gente desenvolva a nossa intelectualidade, a nossa autonomia e o nosso pensamento crítico. Por essa razão, a gente ainda vê frequentemente uma perseguição contra as artes, contra a cultura, contra a educação e toda forma de produção de conhecimento, que vai gerar a autonomia e a perspicácia do seu povo de aprender a analisar e a questionar, né, o sistema que está posto. Também a promoção de valores bélicos, militares, da violência e da guerra são muito comuns a esse pensamento colonial. E não é por acaso que nós tivemos nos últimos anos uma ascensão desses valores, desse discurso armamentista, porque justamente isso está atrelado ao interesse do colonizador de manter a dominação nas mãos dos dominadores. Vale a pena lembrar o episódio lamentável que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, que foi uma das maiores contradições que nós pudemos ver com os nossos olhos, onde um grupo de pessoas que se intitulam patriotas ou cidadãos de bem tiveram a capacidade de invadir a Praça dos Três Poderes e depredar os 3 prédios que representam os pilares da nossa democracia. O que nos demonstra que são pessoas que não estão interessadas em reparação histórica, em justiça social, muito menos na democracia. São pessoas interessadas única e exclusivamente na manutenção dos seus privilégios. Por fim, o que nos interessa aqui principalmente é chamar atenção para os tipos de valores que nós estamos replicando na internet. Quando nós compartilhamos uma informação ou quando nós produzimos algum conteúdo, vale a pena a gente perguntar que tipo de valores a gente está promovendo, que tipo de pensamentos estão por trás dessas informações que nós estamos colocando no mundo. O século XX foi um período de muitos avanços tecnológicos, científicos, medicinais e também muitos avanços bélicos, armamentistas relacionados às guerras. Foi um período em que se desenvolveram muito fortemente algumas dicotomias que geraram algumas separações como o eu e o outro, dentro e fora, nativo e estrangeiro, amigo e inimigo, entre muitas outras dualidades que foram trabalhadas e desenvolvidas nesse período. Quem diz isso é o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que é um filósofo muito pop, que é muito discutido nas escolas, nas universidades hoje em dia, mas ele diz isso nesse livro, Sociedade do Cansaço. E o Byung-Chul Han, ele é um cara muito importante porque, além dele ter uma leitura fácil e acessível, que qualquer pessoa pode entrar em contato, ele também tem uma visão muito perspicaz e muito precisa do que está acontecendo na nossa sociedade. E ele também nos lembra nesse livro que, como o século XX foi um período onde se desenvolveu muito essa nomenclatura da medicina e dos avanços científicos, foi também um período onde a gente descobriu uma série de curas, né, e combates contra doenças, vírus e bactérias, e isso gerou um tipo de pensamento que ele chamou de imunológico. E aí ele vai dizer o seguinte: a ação imunológica é definida como ataque e defesa. Pela defesa, afasta-se tudo que é estranho, mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil. Mesmo que ele não represente nenhum perigo, é eliminado em virtude da sua alteridade. Só que aí o Byung, ele vem nos lembrar o tamanho do problema que foi a gente ter emprestado esse conceito da medicina, da ciência, da saúde para a nossa sociedade, porque esse pensamento imunológico ele não ficou restrito à medicina, ele escorreu e se transformou corpo entre nós, de modo que a gente vem agindo hoje em dia ainda a partir desse pensamento imunológico, tentando eliminar qualquer tipo de diferença. Por isso, uma resistência tão grande quando a gente entra em contato com uma informação que a gente ainda não conhece. Ele ainda apresenta, na contramão desse pensamento imunológico que combate as diferenças, a ideia de alteridade, que seria justamente o oposto, que é a ideia da gente abrir espaço para a escuta do outro, ter interesse nas reclamações e nas queixas, e não chamar de mimimi aquilo que as pessoas estão apresentando como as suas dores, os seus flagelos. É importante que a gente abra a nossa escuta, que a gente desenvolva a nossa alteridade, para que a gente deixe de operar nesse pensamento imunológico excludente que visa eliminar tudo aquilo que é o outro.
Então, como eu disse inicialmente, a proposta dessa videoaula foi apresentar alguns assuntos, algumas introduções sobre conceitos e debates que estão presentes no nosso tempo para contribuir com a nossa reflexão sobre a comunicação e principalmente sobre as dificuldades de comunicação, para que a gente possa exercitar, abrir um pouco mais a nossa escuta, a nossa sensibilidade e a nossa porosidade para relações de troca, para relações não extrativistas. Isso vale também para as relações afetivas, para as relações amorosas, onde a gente precisa se nutrir mutuamente e não extrair o que as pessoas têm para nos dar. E assim, eu deixo aqui os canais abertos para a nossa comunicação continuar, então vocês podem dizer quais desses assuntos mais interessaram, e aqui vocês podem deixar perguntas, questionamentos, para a gente seguir desdobrando essas conversas e aprofundando esses estudos. Essa videoaula vai estar disponível integralmente no meu canal do YouTube. Gostaria de agradecer mais uma vez ao PROAC Expresso e à Secretaria de Cultura e Economia Criativa por terem viabilizado essa videoaula e espero vocês numa próxima oportunidade para a gente seguir conversando. Um abraço!